o Roberto pediu para que a gente explicasse. Faz o seguinte. Amanhã, depois da aula, certo? Amanhã, depois da aula, ele vai postar um simulado para você. A plataforma já está funcionando, ele disse que a plataforma já está funcionando, e amanhã, depois das aulas, ele vai colocar o link para vocês, de um teste simulado, certo? Esse teste ele vai ficar no ar, ele vai ficar na internet, na nuvem, até segunda-feira pela manhã. Então, segunda-feira, cedinho, o teste sai da nuvem. Esse simulado ele não vai estar valendo a ponto, mas é importante que você participe, porque nós estamos fazendo em regime de teste. É um teste, tá bom? Então, nós estamos fazendo esse teste com o simulado para logo em seguida nós colocarmos a nossa avaliação, tá bom? É isso aí mesmo, Ítalo. Depois nós damos um feedback para vocês sobre o teste e vocês repassam para a gente também um feedback sobre o teste. Professor, não gostei por causa disso e disso. Eu não gostei por causa eu não gostei porque são poucas questões. Professor, todas as provas deveriam ter 20 questões. Né? 20 questões não, 20 questões é muito pouco. Eu queria 30 questões das avaliações. Você bota o que você quiser, certo? Então, a impressão que você tiver, você nos passa, e nós vamos passar também a nossa impressão para vocês, e já vamos definir aí, quem sabe, uma data das nossas avaliações. Tá bom? Então, aquilo que vocês tanto esperavam está chegando. Vamos para a nossa página 125. Certo? Eu não sei, Ítalo, se vai ser por tempo, tá bom? Eu não sei se vai ser por tempo de avaliação, se vai ser por tempo de questões, certo? Não sei se cada questão vai ter um tempo para ser respondida. Eu não sei se nessa plataforma você vai poder sair da plataforma e entrar em outra página. Não sei ainda. Nós estamos fazendo o teste, nós estamos aprimorando. Ainda não temos nada específico, tá certo? Mas aí nós vamos nos ajustando aí. Página 125, Comunidade Econômica Europeia. Com a seca que nós já vimos, né, que é a economia do carvão e do aço, com a seca, começaram a se estabelecer discussões diplomáticas com o objetivo de ampliar a experiência bem-sucedida para outros países na Europa Ocidental. A seca deu muito certo. Deu muito certo. A união deu muito certo. Aquela união que começou com a seca e virou a Europa dos Seis. A Europa dos Seis deu muito certo. Então, pensou-se em levar isso aí para frente. Rapaz, vamos colocar isso aqui em outros lugares da Europa. Esse negócio está dando tão certo aqui, vamos colocar em outros lugares. Então, pensando nisso, foi criado o Tratado de Roma. Certo? Tratado de Roma. E esse tratado foi um acordo pelo qual os membros da SECA apagavam as barreiras que impediam livre circulação de mercadorias, capitais, serviços, pessoas dentro do espaço dos países membros, certo? Criando a Comunidade Econômica Europeia. Então, a SECA, com o Tratado de Roma, se transformou na Comunidade Econômica Europeia. E essa comunidade, ela liberava as fronteiras europeias para passagem de mercadorias, de serviços e de pessoas, certo? Então, ao liberar essas fronteiras, houve aí uma certa unificação. Então, nós estamos vendo que os tratados e os acordos estão levando a Europa para ficar cada vez mais unida. Estão levando a Europa a uma unificação cada vez mais intrínseca, cada vez mais firme, certo? Então, nós estamos agora na realidade da Comunidade Econômica Europeia. Começou com o SECA se transformou na Europa dos Seis, isso ficou legal, o Tratado de Roma foi criado, e agora não é mais o SECA, agora é a Comunidade Econômica Europeia, onde os países que quiserem integrar-se a isso aí, poderiam integrar-se, e quando eles adentrassem a essa comunidade, as suas fronteiras seriam abertas para comércio, serviços e pessoas, certo? Então, com esse acordo pronto, em 1990, certo? Ficou pronto em 1990. No entanto, o fim das barreiras só começou a acontecer a partir de 1968, de 1990. 1968, com o fim das tarifas aduaneiras. Isso facilitou a entrada em 73 do Reino Unido, da Dinamarca, da Irlanda, criando a Europa dos Novos. Então, era a Europa dos Seis. As fronteiras foram abertas.
as tarifas aduaneiras foram acabadas, chegaram a fim, foram aniquiladas, foram excluídas. E o que é uma tarifa aduaneira? É uma tarifa paga, é um imposto pago sobre os produtos que são importados. De uma hora para outra, você começa a produzir, sei lá, borrachas. Aí você quer vender essas borrachas para os Estados Unidos. Então, você vai pagar uma tarifa aduaneira. Você pagaria, né? Você pagaria, se estivesse lá, uma tarifa aduaneira. Ah, mas é do mesmo continente, tudo é América, mas não importa. Se passasse pela fronteira, se você fosse vender para a Argentina, você pagaria uma tarifa aduaneira. Então, o que a Comunidade Econômica Europeia fez? Acaba-se com essa tarifa aduaneira. Aquelas pessoas que entrarem no nosso grupo, aquelas pessoas que estiverem no nosso grupo, elas não vão mais gastar com impostos mandando produtos de um país para outro. Então, isso facilitou muito, porque alguns países produziam mais cereais do que os outros. Então, eles iam enviar cereais para todos os países que fizessem parte da Comunidade Econômica Europeia e não iam pagar impostos. Isso ia gerar o quê? Ia gerar produtos mais baratos, porque todos os impostos são colocados em cima dos produtos, né? E quando não se cobra imposto, o produto fica mais barato. Vê a situação em que nós estamos. Nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por uma crise nacional, na verdade, uma crise internacional, né? Mas vamos pensar no nosso país. Nós estamos passando por uma crise nacional devido a esse isolamento social. E o que o governo fez? O governo está diminuindo os impostos. Para que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para que as empresas possam também diminuir os produtos. Certo? Então, todas as vezes que você ouvir falar que se diminuiu o imposto de gasolina, a gasolina ela vai ficar mais barata. Por quê? Porque o dono do posto ele vai pagar menos para fazer com que a gasolina chegue ao seu posto. E assim ele vai cobrar menos do consumidor. Então, diminuindo as tarifas aduaneiras, os produtos ficariam mais baratos e, logicamente, venderia mais e aquele país ia ter mais renda. Então, diminuindo essas tarifas, os outros países pensaram, poxa, esse negócio aí está ficando legal. Essa Comunidade Econômica Europeia está ficando legal. Eu vou entrar nesse negócio, eu vou participar disso também. Aí, dessa forma, entrou a Irlanda, entrou o Reino Unido e entrou a Dinamarca. Então, em vez de ser o grupo dos 6, em vez de ser a Europa dos 6, se transformou na Europa dos 9. E aí, logo em seguida, a Grécia entrou também, certo? Aí se transformou no grupo dos 10. E aí foi aquela onda, né? Virou aquela onda. Depois da Grécia veio Portugal, depois veio a Espanha. E aí se transformou no grupo dos 12, certo? Aí, depois que transformou-se na Europa dos 12, né? Estava falando do grupo dos 10, né? Mas é a Europa dos 10. Depois que se transformou na Europa dos 12, começou-se a se criar regras mais definidas, começou-se a se criar uma estrutura mais definida, uma estrutura econômica, uma estrutura tarifária, uma estrutura alfandegária. E aí, com a criação dessa estrutura, houve a assinatura do Ato Único Europeu. E o que esse Ato Único Europeu fazia? Ele definia metas claras para que a integração se concretizasse. Né? Esse ato para circulação de capital, para circulação de serviço, legal, você quer fazer parte da Comunidade Econômica Europeia, mas você tem que importar 300 mil euros por mês. Você quer fazer parte da Comunidade Europeia, você tem que exportar toneladas de grão de trigo, esse tipo de coisa. Então, eram metas que os países tinham que cumprir para eles poderem fazer parte dessa comunidade. Metas financeiras também. O seu PIB tem que render tantos por cento ao ano. Então, essas metas, até hoje, existem essas metas para que o que nós vamos já ver, né, a União Europeia, para que os países se mantenham nessa união ainda, nessa união financeira. Então, depois dessas metas, foi criado o Tratado de Maastricht, né, que extinguiu o Tratado de Roma. O Tratado de Roma fez com que as fronteiras se abrissem, aí veio o Tratado de Maastricht, que complementou, né, sobrepôs o Tratado de Roma.
definindo os próximos passos para uma total integração por meio do Tratado da... E aí a comunidade deixou de existir. Então, o que foi que houve? O Tratado de Roma, ele disse o seguinte, ó, o grupo dos... estou com essa história de falar grupo, não é grupo, é Europa. O Tratado de Roma disse o seguinte, a Europa dos 5 agora vai abrir as fronteiras para quem quiser entrar, certo? E aí foi quando entrou o 3 que se transformou na Europa dos 6. Na Europa dos 6 vai abrir as fronteiras para quem quiser entrar. Foi quando entraram 3 que se transformou na Europa do 9, depois entrou o 10, depois entrou mais 1, depois entrou mais 2, que se transformou na Europa dos 12. Aí o que aconteceu? Né? Eles criaram o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht disse assim, ó, agora vamos fazer o seguinte, não tem mais essa história de abrir fronteiras para quem quiser entrar, certo? Vamos anular o Tratado de Roma. Ah, vamos acabar com a Comunidade Econômica Europeia? Não, nós não vamos acabar com essa união. Nós vamos fazer algo diferente agora. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar unificar toda a Europa. Vamos tentar unir quanto mais países necessários forem. Vamos facilitar a entrada desses países, vamos gerar convites, vamos gerar atrações para que esses países possam aderir cada vez mais a esta união. E agora nós não vamos mais nos chamar Comunidade Econômica Europeia, nós vamos passar a nos denominar como União Europeia. Então, em 1º de janeiro de 99, certo? Passou a existir a União Europeia e também foi estabelecido nesta união que haveria apenas uma moeda. E essa moeda seria o euro, certo? Então, todos os países da União Europeia deveriam ter como moeda o euro. Então, vamos fazer o seguinte, temos regras? Temos diretrizes? Temos. Ó, são essas regras, essas aqui, essas aqui. Uma das regras é uma moeda única. Nós estamos sendo um só. Então, por que a gente vai ficar com essa história de estar trocando... a moeda da França vale tanto da moeda da Inglaterra, que vale tanto da moeda da Alemanha. Em vez de estar fazendo esses cálculos, em vez de estar se preocupando com isso, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma moeda só? Vamos ter o euro. Então, na Grécia, quanto vale 15 euros? Vale 15 euros, certo? No Reino Unido, quanto vale 15 euros? 15 euros. Então, a ideia é facilitar o comércio e facilitar as transações financeiras entre os países da União Europeia. Não quer dizer que o euro é melhor do que... Não, o euro foi a moeda escolhida para facilitar essas transações. Porque quando você entra nos países da União Europeia, se você entra lá com 5 mil euros, por qualquer dos países da União Europeia que você andar, você vai ter 5 mil euros para gastar e pronto. Sem dificuldades, tá certo? Então, a ideia do euro foi essa. Tá? E assim, nós vemos os degraus pelos quais a Europa passou, pelos quais a Comunidade Econômica Europeia passou para chegar na que nós chamamos de União Europeia. Começou com a Europa dos 6, depois foi para a Europa dos 9, depois foi para a Europa dos 10, depois foi para a Europa dos 12, depois a Comunidade Econômica Europeia foi instituída e se criou, de fato, a União Europeia com várias regras, inclusive uma delas ter uma moeda única como o euro, tá? E aí, assim, nós vamos para a página 128 e nós vamos entender e vamos observar algumas coisas a respeito do espaço econômico europeu e a União Europeia. Como que vai ficar a Europa agora com essa União Europeia? Como que ficou a Europa? O que que mudou, certo? Quais são os atenuantes dessas decisões? E esse grupo, e as pessoas que não fazem parte desse grupo, como é que fica? Quem quiser entrar vai ter que fazer o quê? O que eu tenho que fazer para participar desse grupo? Se eu não quiser participar desse grupo, eu vou ser descriminalizado, vai ter guerra. Como que vai ficar tudo isso? Então, a ideia de nós observarmos agora o espaço econômico é justamente isso. Como que ficou o contexto econômico depois que se instituiu a Comunidade Europeia, tá bom? Então, espaço econômico europeu. O ano de 1994 foi um marco histórico no processo de remembramento da Europa Ocidental. Em 1º de janeiro, entrou em vigor o Espaço Econômico Europeu, que já adotava o nome de União Europeia. Então, Espaço Econômico Europeu não é o nome de um grupo, é o nome de um contexto. É o nome de
vamos dizer, de uma situação territorial. Nesse território já existia a União Europeia, certo? Que era composta por 12 países da Comunidade Econômica Europeia, que até então não existe mais, certo? E se transformou em União Europeia. Então, aquela Europa dos 12 agora é chamada de União Europeia, tá certo? E depois disso entraram 5 novos países que faziam parte não da Comunidade Econômica Europeia, e sim da Associação Europeia de Livre Comércio. Que países foram esses? Foi a Islândia, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Austrália. Então, a União Europeia ela já não tinha mais 12 países. A União Europeia agora estava com 17 países. E aí a União Europeia crescendo, certo? Então, em 94, certo? A partir de 94, a partir de 1º de janeiro de 94, aquele grupinho que começou com 6 países, certo? Unindo as suas forças, se unindo para poder administrar melhor esse avanço capitalista, já era um grupo de 17 países. Né? Então, a União Europeia já estava aí com 17 países. Outra coisa importante que vale nós vermos nessa página 126, página 126, olha aí, certo? Página 126. Outra coisa importante era que, em 1997, terceiro parágrafo, em 1997, com o Tratado de Amsterdã, com o qual todos os membros concordavam, exceto a Inglaterra e a Irlanda, é assinado em Luxemburgo o Tratado de Schengen, que estabelecia a supressão gradual e parcial de todas as barreiras para a circulação de pessoas. Então, esse Tratado de Schengen, ele queria fazer quase a mesma coisa, certo? Era quase a mesma intenção que o Tratado de Roma. Qual que era o Tratado de Roma? Quebrar as barreiras entre todos os países que quisessem entrar naquela comunidade em questão, né? Na comunidade dos 6, lá na época do Tratado de Roma. Agora, esse Tratado de Schengen, ele quer fazer a mesma coisa com a União Europeia, que é gradualmente, certo? Não de uma vez, agora já tinha 17, né? Então vamos com calma, gradualmente ia se abrindo as fronteiras para a circulação de pessoas, as fronteiras para a circulação de serviços, para a circulação de mercadoria. E quando a gente fala de abrir fronteiras, é realmente um caminhão entrar na Inglaterra com mercadoria sem ter que pagar nada de imposto. Só mostrar que a mercadoria está legal, que a nota fiscal está legal, então pronto, já entra. Certo? Então, quando se fala em abrir fronteiras na União Europeia, é isso. É circular entre todos os países da União Europeia com a sua mercadoria, sem que você se preocupe em estar gastando com impostos. Então, a Inglaterra e a Irlanda não concordaram muito com isso aí. Certo? Não concordaram muito com essa história aí, não, certo? Então, a União Europeia, unificada e forte atualmente, certo? Aí, agora já no quarto parágrafo, né? A União Europeia unificada e forte atualmente de forma contundente e confrontando até interesses dos Estados Unidos, buscou o máximo de respeito à diversidade cultural, pois apresenta e preserva as 19 línguas oficiais dos seus agora 27 membros. Olha o que foi que o Tratado de Schengen fez. Lembra que eram 17, certo? O Tratado de Schengen disse assim, vamos abrir. E aí entraram mais 10 membros na União Europeia. Então, ao invés de 17, agora a União Europeia tinha 27 membros. Certo? Aí a ideia é unificar, a ideia é transformar uma só, a ideia aí o que a União Europeia começou a pensar? Poxa vida, vamos pensar aqui, tá? Uma galera, certo? Cada um com a sua cultura, cada um com seus costumes. Não tem como nós fazermos uma só cultura, porque senão nós vamos cair no mesmo erro dos colonizadores. Não tem como nós fazermos um só costume. Então, vamos fazer o seguinte, vamos investir, vamos valorizar a diversidade cultural dentro da União Europeia. Vamos valorizar a diversidade de costumes dentro da União Europeia. Vamos
permitia diversidades de língua dentro da União Europeia. Então, a União Europeia ela tinha 19 línguas até então, certo? E essas 19 línguas era falada entre os 27 membros. Aí você pergunta assim, professor, mas a moeda é só uma, é só o euro. Por quê? Os interesses da União Europeia eram interesses econômicos. Os interesses da União Europeia eram interesses capitalistas. Qual é o interesse capitalista? Lucro, acúmulo de riquezas, controle sobre o financeiro. Então, não importa se a Irlanda fala inglês ou não. O que importa é que a Irlanda trabalhe com o euro, para que a Irlanda possa gerar lucros para a União Europeia. Não importa se a Alemanha fala inglês ou não. O que importa é que a Alemanha trabalhe com o euro para render lucros para a União Europeia. Então, o euro é uma maneira de controlar as atividades financeiras, é uma maneira de controlar a rentabilidade e também fazer com que, com que essa moeda renda desses 27 membros, certo? Então, línguas poderiam ter várias, culturas poderiam ter várias, costumes poderiam ter vários, mas o euro, a moeda, deveria ser apenas uma. A moeda de comércio entre esses países, a moeda de atividades econômicas entre esses países, deveria ser apenas uma, que seria o euro, tá certo? Que seria o euro. Então, em 1º de janeiro de 2002 aconteceu o que estava previsto pelo Tratado de Maastricht, para ocorrer em janeiro de 1999. A implantação da moeda única. Então, o acordo foi feito em 99, só que a aplicação desse acordo só aconteceu em 2002, tá bom? E que aplicação foi essa? O euro seria uma só moeda entre os 27 países, certo? Então, legal, pessoal, show de bola, tanto aquelas 17 cadeiras, né? Aquela reuniãozinha que você vê na TV, né? Da União Europeia, aquele círculozinho com aquelas várias cadeiras e as bandeirinhas dos países assim penduradas pintadas assim na frente dos seus representantes. Legal, pessoal, estamos todo mundo reunido aqui. Show de bola, a gente está muito unido. Eu acho legal, cara, a tua cultura, eu acho legal aquele teu costume, cara, legal, vamos aprender. Eu quero aprender o costume de vocês, vocês vão aprender os nossos. Quero aprender a cultura de vocês, vocês vão aprender a minha. Só que tem um negócio, meu irmão. O euro é indiscutível, certo? Cara, tem que ser o euro e pronto. Tem que ser o euro e pronto. Então, como em toda decisão feita em grupo, alguns apoiaram e outros não. Então, o que foi que aconteceu? 17 dos países disseram assim, legal, meu irmão, beleza, vamos ficar com esse euro aí, vamos botar esse euro para frente, vamos fazer esse euro render, nós estamos junto com o euro. E outros 10 países disseram assim, não, cara, não, eu não quero esse euro, não. Eu quero saber, eu vou continuar com a minha moeda. Eu vou continuar com a minha moeda, certo? Eu tenho a minha cultura, tenho os meus costumes, tenho a maneira de administrar o meu país, eu faço parte aí do grupo, eu contribuo com o grupo, certo? Eu contribuo aí com questão de mercadoria, eu contribuo com questão de transação comercial, eu contribuo com essa questão de abrir fronteiras, mas eu faço questão de manter a minha moeda, certo? Eu faço questão de manter a minha moeda. Então, 10 países, certo? Ainda não adotaram o euro como moeda oficial. O euro até que circulava por lá, mas não era moeda oficial. Que países foram esses? Bulgária, Dinamarca, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Reino Unido, República Tcheca e Suécia. Todos esses delegaram o poder de administração monetária ao Banco Central, certo? Que é o Banco Central Europeu. Presta atenção. A gente ri assim porque é engraçado mesmo. A União Europeia, eles criaram o euro para eles controlarem a parte financeira de todos os países que estão na União Europeia. 17 países disseram assim, beleza, cara, vamos trabalhar com o euro. E outros 10 países disseram assim, não, eu não vou trabalhar com o euro, eu prefiro trabalhar com a minha moeda. Certo? O euro pode até circular aqui dentro, mas nós vamos ter a nossa moeda. Só que é o seguinte, vocês querem controlar? Então pronto, vocês controlam aí nós aqui trabalhando com a nossa moeda. Cara, deu no mesmo, certo? Deu no mesmo. Quem controla a parte financeira desses países que disseram que não querem trabalhar com o euro é o mesmo banco que controla os países que trabalham com o euro. Só muda o nome. É a mesma coisa de, vamos exemplificar de uma maneira mais fácil, no nosso contexto, certo?
De uma hora para outra, Araquaiaba diz assim, não vamos mais trabalhar com real. Agora nós vamos trabalhar vamos pensar em uma cifra de Araquaiaba. O que é Araquaiaba com dinheiro? Não tem nada a ver com Araquaiaba com dinheiro, né? Vamos trabalhar com a nossa moeda, certo? A nossa moeda local. Vamos pensar aí no nome de uma moeda local. Vamos trabalhar com a moeda local de Araquaiaba, certo? Com o Araca dólar. Pronto, agora nós vamos ter o nosso Araca dólar. Então, nós não vamos trabalhar com real, nós vamos trabalhar com Araca dólar. Só que, Brasil, vamos fazer o seguinte, Brasil. O Banco Central que vai controlar o nosso Araca dólar. Mas aqui só vai valer o Araca dólar. O real pode até entrar, mas no Betinho, o Betinho vai aceitar mais Araca dólar, São Francisco, a Cíntia, onde você andar por Araquaiaba, você vai ter Araca dólar para gastar. Só que o Banco Central vai controlar esse dinheiro. Mas o Banco Central não é o banco que controla o real. Vai ser a mesma coisa, só vai mudar o nome do dinheiro. Você vai continuar sendo controlado pela mesma instituição. Então, 10 países da União Europeia disseram assim, nós não vamos trabalhar com o euro, mas nós vamos deixar vocês controlarem a administração das nossas finanças. Então, acabou que eles entregaram-se à administração da União Europeia, mesmo não querendo trabalhar com o euro. E se nós vemos com o passar do tempo, né, você vai estar estudando aí depois a União Europeia até os dias de hoje, muitos desses países acabaram se rendendo ao euro, inclusive até hoje em dia, países que nem fazem parte da União Europeia trabalham com o euro como moeda única. Professor, por que eles não fazem parte da União Europeia? Porque lembra que foram traçadas metas para que o país possa participar da União? Eles conseguiram atingir a meta de usar o euro, só que eles não conseguiram atingir as outras metas para poderem serem considerados como membros da União Europeia, tá bom? Por isso que eles trabalham com o euro, por isso que eles têm o euro como moeda oficial, e mesmo assim eles não fazem parte da União Europeia. Então, esses aí foram os países que não aceitaram, tá certo? Voltando para cá, certo? Então, deixa eu ver aqui, no ano de 2004, vários países ex-socialistas foram admitidos na União Europeia, não sem antes cumprir todas as exigências econômicas e políticas. Lembra que eu acabei de falar? Tem alguns países que trabalham com euro e que não... alguns países que trabalham com euro na internet, está caindo. Stephanie, se tu tiver dificuldade, Stephanie, de acompanhar a aula, com a internet caindo, se estiver perdendo alguma coisa da aula aí, depois você dá uma olhada no YouTube, que a aula vai estar por lá, certo? A administração da escola está postando nossas aulas no YouTube. Então, você tem alguma dificuldade, você vai lá, a aula de geografia do dia 14 de maio de 2020. A aula vai estar lá, tá bom? Só não aparece na aula lá o chat, aparece só o vídeo, tá bom? O chat ele fica gravado só para o nosso controle, para ver o que vocês andam brigando aí, o que vocês andam comentando enquanto o professor está dando aula. Tá bom? E a sua participação no chat também conta como sendo sua presença em sala de aula. E no meu caso, eu também conto como pontos positivos a sua participação durante a aula. Certo? Você não vai estar atrapalhando, você vai estar acrescentando, tá bom? Então, se não atrapalha, você só acrescenta positivo. E eu tenho isso provado no chat, né? Eu posso dizer, esse aluno ele está sendo bonificado porque ele realmente participa das aulas. Está aqui, ó. Aula tal, ele participou, aula tal, ele participou na metade da aula comentando sobre isso, ele participou fazendo essa pergunta, ele participou fazendo esse anexo à aula. Então, tudo isso conta como pontos positivos. Professor, e se eu não participar é ponto negativo? Não, não é não. Não se preocupe não. Você ficar quietinho no seu canto, não é ponto negativo de maneira nenhuma, certo? É só pelo contrário. Só estou falando que quem participa, quem acrescenta, com certeza deve ser reconhecido, deve ser considerado em determinadas circunstâncias, tá bom? Voltando para a aula, nós vemos que alguns países que eram socialistas, certo? Alguns países que não eram capitalistas, eles começaram a entrar. Rapaz, eu quero entrar nesse negócio aí também. Eu quero entrar nesse grupo aí da União Europeia também. O negócio aí tá bom, vocês estão trocando mercadoria, tá ficando tudo barato, tá ficando tudo mais fácil, anda uma pessoa de um país para outro sem gastar quase nada, mercadoria, eu quero fazer parte disso aí também. É o que a União Europeia faz? Tudo bem, você pode fazer parte, contanto que você cumpra todas as exigências
políticas e econômicas. Então, existe uma regra, existe uma série de regras que os países têm que cumprir todos aqueles requisitos para poderem fazer parte da União Europeia. Não é só ter o euro como moeda única. Não, tem várias outras coisas como moeda oficial, na verdade, né? Tem várias outras coisas, vários outros requisitos que os países precisam cumprir para fazerem parte da União Europeia. Então, dos países ex-socialistas que queriam fazer parte, alguns conseguiram, certo? Alguns conseguiram. Quais foram esses? A República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Eslovênia, certo? As ilhas de Malta e Chipre, tá bom? Então, agora, a União Europeia se transformou não na Europa dos 17, não na Europa dos 27, e sim na Europa, em 2007, ela já era a Europa dos 27, tá certo? Então, eles tinham uma frase, já no finalzinho da página 126, uma frase que era a máxima da União Europeia, aquela frase de guerra da União Europeia, que era unificar para liderar o mundo. Então, a ideia é eles se unirem, se transformarem em uma superpotência, e sendo eles essa superpotência, eles iam dominar o mundo, certo? Eles iam dominar o mundo. A ideia é essa, unificar para liderar o mundo. Só que nem tudo são flores, certo? Só que em todo grupo existem as crises. Em todos os lugares existem os positivos e os negativos, certo? E em 2008, a União Europeia entrou em uma grande crise, certo? Até nós falamos muito sobre essa crise aqui no Brasil, que o Brasil conseguiu passar por essa crise na época dos administradores aí do nosso país. Então, nós conseguimos passar por essa crise quase que ilesos. A União Europeia entrou em uma grande crise, certo? Em 2008. E a extensão dos governos nacionalistas jogaram por terra as aspirações do bloco. Apresentou uma economia ascendente e influenciou amplamente as ações políticas e econômicas internacionais do século passado. Então, foi um grupo que se ergueu de maneira forte, foi um grupo que foi se unificando. Nós vimos desde, acho que foi ontem, não foi? Se não me engano, foi ontem que nós tivemos essa aula aqui. Deixa eu dar uma olhada direitinho aqui. Geografia, não foi ontem. Ontem não. Isso. Ontem nós vimos, tá aqui, eu acabei de ver aqui. Ontem nós vimos, desde ontem nós estamos vendo a história da formação desse grupo, que começou com 6, né? Começou ali, começou com 1, né? Com 2, e aí dos 2 passaram para 6, criaram um número de 6, e aí foi se fortalecendo, 9, 10, 12, 17, 27 países. Criando ali uma superpotência, tendo a ideia de dominar o mundo mesmo. Dominar o mundo, economicamente falando. Pelo menos o mundo capitalista. Então, vamos juntar os nossos poderes, vamos juntar as nossas forças e vamos dominar o mundo. Só que eles entraram em uma crise, foram se enfraquecendo, e a partir daí começou o que nós chamamos de fragmentação. Na página 127, faltam 2 minutos, mas dá tempo de terminar. Na página 127, você vê que começou a ser o que nós chamamos de fragmentação. Então, em 23 de junho de 2016, alguns anos atrás, a União, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Então, começou a sair países da União Europeia. Começou a afastar-se países dessa União Europeia porque a crise estava grande. Certo? O nosso livro ele não registra, mas a Grécia, certo? Há poucos anos atrás, a Grécia causou um grande problema na União Europeia, certo? Devido a dívidas. Outros países também, naquela corrida frenética capitalista, começaram a se endividar demais, e até hoje estão tentando tampar rombos enormes na União Europeia. Então, a União Europeia tem passado, a cada ano, tem sofrido crises atrás de crises e tem tentado se manter de pé, certo? Mas isso aí é uma
foi uma linha de tempo da formação da União Europeia que nós vimos de ontem para hoje, certo? Então, isso aí é um pouco da União Europeia. Quando se falar sobre a União Europeia agora, você já tem uma ideia de como ela se formou, de que ela não começou com 27, que ela não foi uma reunião de um dia para o outro, que foram vários acontecimentos que foram gerando a esta união. Então, para casa, você vai ficar com as atividades da página 128 e 129, tá bom? São só 5 questões, eu sei que você vai reclamar, mas vou deixar hoje você só com essas 5 questões, tá bom? Então, fique com essas questões aí para casa. Eu vou colocar no Google Sala de Aula, certo? Assim que eu sair daqui, não, assim que eu sair daqui não, quando eu terminar a última aula, vocês esperem aí até 5h30, até 5 horas, 5h30 no Google Sala de Aula já vão estar lá algumas observações e as atividades para vocês fazerem. Mas eu já deixo aqui vocês de sobreaviso, página 128 e 129 para vocês fazerem em casa. Tá bom, pessoal? Assim nós encerramos a nossa aula. Um abraço para vocês. Até mais. Amanhã nós temos aula. Acho que amanhã nós não temos aula. Amanhã não temos sim. Temos história. Então, até amanhã. Um abraço para vocês. Vou terminar aqui a gravação. Vamos embora.